Mas... Olá a todos, chegamos então à aula de aplicações e processamento de ligas metálicas. Mais uma classe de materiais de extrema importância na engenharia de materiais, né? Dispensa comentários sobre a importância, né, das ligas metálicas no nosso dia a dia, tá? Bom, existe uma classificação entre ligas metálicas, né, que elas podem ser ferrosas e não ferrosas. As ferrosas podem ser separadas em aços e ferros fundidos. Aços, por sua vez, têm as suas classificações de baixa liga ou alta liga. A baixa liga pode possuir, né, baixo teor de carbono, médio teor de carbono ou alto teor de carbono. No caso aqui, os ferros fundidos, né, nas ligas ferrosas, a gente tem os ferros cinzentos, os ferros dúcteis, ferros brancos, ferros maleáveis e os ferros fundidos vermiculares. Então veja que a classificação é bem ampla, né, das ligas metálicas. Okay? Com relação ao aço, a gente tem que a composição do material é importante. Veja só, com relação a carbono, por exemplo, né? A gente tem aqui a liga, né? A sua classificação, né, comercial, né? E veja que a concentração de carbono aqui, ó, determina se é baixo teor de carbono, médio teor de carbono e alto teor de carbono. E tem as altas ligas também, né? E aqui a gente tem as composições, né? O que mais tem nos materiais, né? O que mais é adicionado, tá certo? E veja, né? Interessante, cromo, vanádio, níquel, molibdênio, tungstênio, né? São outros elementos químicos que são adicionados no processo de fabricação, de obtenção dessas ligas de aço, tá certo? Aqui a gente tem quais as aplicações, as principais aplicações, né? E aqui a gente tem as suas características, tá certo? Dentre elas aqui a dureza, né? Bem importante, tá? Vocês têm essas tabelas bem completas no livro do Callister, tá? De Ciência dos Materiais, Introdução à Ciência dos Materiais, tá ok? Compensa dar uma olhadinha lá naquela tabela mais completa. Ok? Aqui é interessante ver que quando a gente vem para um maior teor de carbono, a gente diminui a ductibilidade, aumenta o custo e aumenta a resistência dessas ligas. Ok? E o importante é sempre lembrar aqui, ó, altas ligas, né, tem essa propriedade bastante interessante, né? São materiais extremamente resistentes à corrosão, tá? Aqui é a tabela também mostrando a concentração. Na verdade, essa é a tabela que eu sugeri a vocês olharem lá no livro do Callister, tá ok? Então veja como varia a concentração dos elementos químicos, né? Aqui a gente tem a liga 316L, extremamente importante, né? É um aço inoxidável muito resistente à corrosão, suporta altas temperaturas, tem um custo mais elevado, porém, para projeto de equipamentos, principalmente laboratório, né? Indústria alimentícia, né? Porque eles são resistentes eles não reagem quimicamente tão fácil quanto as outras ligas, ok? E aqui a gente tem as aplicações, tá bom? Bem como a ductibilidade, resistência à tração e o limite de escoamento, tá? No caso dos ferros fundidos, existem modificações bem sutis que são feitas, né,
no processo de... com relação às fases, né? O diagrama de fases desse material é bem interessante. Você pode fazer, dependendo da temperatura e dependendo do resfriamento desse material, você pode obter materiais com características diferentes, tá? Que a gente mostra aqui, tá certo? Então, assim, são materiais bastante utilizados, né? Muito importantes em vários setores, né, da indústria, e fazem, com certeza, nossa vida depende muito do ponto de vista de utensílios, equipamentos, etc., dessas ligas de ferros fundidos, tá certo? Com relação às ligas não ferrosas, a gente tem, por exemplo, os materiais com a base de cobre, né? A gente pode dizer ali, por exemplo, o cobre eletrolítico, o latão, o bronze, o latão amarelo. São alguns materiais também que a gente vê com bastante comum ver, né? Em equipamentos, utensílios também, né? As características mecânicas, né? Qual a composição, que outros elementos químicos a gente tem, e as aplicações típicas, né, desses materiais, tá certo? Também compensa dar uma olhadinha, dar um pause aqui no vídeo e dar uma lida com mais atenção nessa tabela também, tá certo? Com relação ao alumínio, a gente tem também outras ligas, né? São materiais resistentes à corrosão, né? São materiais mais leves e suportam bem também tem resistências mecânicas bem interessantes, tá certo? Mais uma vez, compensa você dar um pause aí e dar uma lida com calma nessa tabelinha para você ver a importância, né, desses materiais e as características, né? Composição química, né, a ductibilidade, tá certo? E quais as aplicações para cada um desses materiais. A mesma coisa para o titânio, tá? Ligas de titânio, né, são muito usadas como materiais biocompatíveis, né? Por isso que a gente tem tantas próteses humanas, né? Substituição de ossos feitas com ligas de titânio, tá certo? Material leve, muito resistente do ponto de vista mecânico e químico também, né? Ele não vai fazer reações químicas com outros materiais tão facilmente, porém tem um custo elevado, né? Ligas de titânio geralmente, vamos dizer assim, vai pegar no custo do projeto, tá? Você vai aumentar esse custo, ok? Mais uma vez, compensa você dar uma lida nessa tabelinha, tá ok? Dá uma checada nessa tabelinha. Aqui a gente tem as resistências à tração, né, de várias ligas, tá? Importante também dar uma olhada aí com calma, né, para ver a questão da dureza, né, desse material, né? O quão resistente mecanicamente falando é cada um deles. Bom, deixo para vocês, não ficar repetitivo aqui, deixo para vocês olharem isso com calma.